Olá, turma linda de quarto ano da quarentena. Vamos lá para mais uma aula. Essa é a aula de ciências. E nesse vídeo a gente vai fazer a aula 2 e 3 de ciências, tá bom? Que estão lá na apostila 2, tá bom? Vamos lá. Nessa primeira parte de ciências é uma sugestão de uma experiência para você fazer em casa. Essa experiência era sobre mistura de materiais, para você descobrir quais materiais iriam se dissolver ou não na água. Então, ele dá a sugestão, né, de separar 5 copos transparentes e alguns materiais: óleo, farinha, pó de café, sal, areia e a colher para você mexer cada um. Bom, eu não vou deixar spoiler aqui. Você vai fazer essa experiência, você vai ser o pequeno cientista aí na sua casa. Mas vou te contar que um aluno da nossa sala fez a experiência, gravou, me mandou e ficou show de bola. Muito legal. Mas você precisa ser o cientista para descobrir tudo isso, tá legal? A apostila faz algumas perguntas para você depois que você tiver feito a experiência. Ela pergunta quais materiais você imaginou que seriam dissolvidos, se deu certo ou não deu, né? Quais materiais, se você colocou na água, se dissolveram completamente e quais não se dissolveram. Não vou dar spoiler, faça a experiência. Você precisa ser o cientista. O nosso mundo de hoje precisa de novos cientistas para fazer novas descobertas, ok? Faça isso. E o texto, a lição 2, ela termina com um texto para a gente poder ampliar o nosso conhecimento. Como as substâncias se dissolvem? Então, o ato de dissolver esconde vários mistérios, porque nem todas as substâncias se misturam completamente às outras. Tem alguns porquês aí. Solubilidade pode ser conceituada como a capacidade de uma substância de se dissolver em outra. Então, explicar como uma substância se dissolve dentro de outra é a solubilidade, ok? A regra geral determina que semelhante dissolve semelhante. Então, por exemplo, a água e o óleo, é o único spoiler que eu vou dar, hein? A água e o óleo, eles não se misturam, porque eles não são parecidos. Mas o óleo é capaz de se misturar em outros óleos, como por exemplo a gasolina, como ele falou aqui no texto. Mas a água, ela é conhecida como um solvente universal. Portanto, a água só dissolve substâncias que são parecidas com ela. Por exemplo, o álcool. Dá para dissolver água e álcool, mas água e óleo não dá, tá bom? Óleo só se mistura com outros tipos de óleo, tá bom? Já teve curiosidade de perguntar por que quando a gente coloca o achocolatado no leite gelado, ele não se mistura totalmente? Pois é, a temperatura do líquido também influencia nas misturas. Se tiver gelado, não dá para misturar completamente. Mas se a gente aumentar a temperatura, as substâncias conseguem se dissolver. Sabia dessa? Pois é, cientista. Leitura dos textos, fazer as experiências. Cientista, é sua vez de trabalhar, ok? Ainda a atividade de ciências é a aula 3, essa daqui, tá? A gente vai falar aqui sobre transformações. Transformações reversíveis e irreversíveis. O que seria isso? Processo irreversível é aquele em que um sistema, uma vez atingido o estado final de equilíbrio, não retorna ao estado inicial ou a quaisquer estados intermediários sem a ação de agentes externos. Quer dizer assim, processo irreversível é aquele que não tem volta. Se aconteceu alguma coisa, não dá para voltar atrás, ok? O processo reversível é aquele que pode ocorrer em ambos os sentidos, passando por todas as etapas intermediárias, sem que isso cause modificações definitivas ao meio externo. Então, reversível é o contrário. Eu posso fazer alguma coisa e eu posso refazer, eu posso reverter aquele processo, ok? Veremos a seguir alguns exemplos dessas transformações. Se possível, acesse o vídeo disponível e aí deixou aí o endereço para você do YouTube. No final do vídeo, na descrição, eu vou colocar um outro vídeo também como sugestão. Aí você só clica no link para acessar. Ele mostra o aquecimento do milho até se transformar em pipoca, e é uma transformação irreversível. Porque pensa, depois que o milho virou pipoca, dá para ele virar milho de novo? Não. Portanto, ele é irreversível. Foi possível, se você assistiu o vídeo ou se você já viu a pipoca, né? A milho virando pipoca, é possível observar que ao preparar a pipoca, o grão de milho, quando aquecido,
sofre uma transformação irreversível, pois depois de passar pelo processo de aquecimento, ele toma uma nova forma, textura e cor, modificando-se completamente. Adoro pipoca. E aí traz uma sugestão de experiência para você também, mas uma experiência muito básica, gente. Leve ao congelador uma forminha com água. Meu, já deve ter lá no seu congelador uma forminha com água, né? Que já virou gelo, então a água já virou o estado sólido dela. Depois, retire os cubos de gelo do congelador e observe a transformação por alguns minutos. Então, se provavelmente a gente já tem uma forminha de gelo na geladeira, já está com gelo, dá só para você ir para a etapa 3. Tira, deixa lá em cima da pia e vamos observar o que vai acontecer. E aí a gente responde: qual transformação ocorreu com o cubo de gelo? Derreteu, né? Ele pode ser transformado em estado líquido novamente? Sim, ele ficará no formato que a gente desejar. Se eu colocar aquela água derretida, né? Colocar de volta lá na forminha, vai virar gelo, assim, em forma de cubo de novo. Se eu colocar num copo, vai ficar com o formato do copo. Então, o gelo derretido, né? É a água. A água passou para o estado sólido, ela é capaz de voltar para o estado líquido. Então, trata-se de uma transformação reversível ou irreversível? É reversível. Mas a transformação do milho é irreversível. Então, a gente mostrou esses dois exemplos aí para você. Gelo, dá para eu reverter, dá para eu transformar em água e dá para eu reverter de novo, transformando em gelo, mas a pipoca não. Uma vez o milho transformado em pipoca, ele não volta a ser milho, ok? Tudo bem? Não deixe de acompanhar o link que eu vou deixar. O vídeo é super curtinho que mostra a transformação da pipoca, que é uma transformação irreversível. Tudo bem?